Tá difícil, né? Tá difícil, não é mesmo? Tenho certeza que tá difícil. Essa frase hoje provavelmente se encaixa para 90% da população no mundo inteiro. Tá difícil, né? Quantas e quantas situações acontecem nas nossas vidas que faz com que essa frase caiba perfeitamente. Talvez se hoje você chegar para uma vizinha e perguntar, tá difícil, né? Ela vai falar, tá. Para alguém na sua escola, na sua igreja, no seu emprego, na sua casa, tá difícil, né? Tá difícil. Existem dois tipos de situações que fazem a gente parar e pensar o porquê está difícil. A Bíblia nos leva a entender que tudo que plantamos nós colhemos. Se plantamos o mal, colheremos o mal. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Talvez hoje esteja difícil para você porque você fez algo e você está simplesmente colhendo os resultados das suas ações, daquilo que você fez, daquilo que você fez e não deveria ter feito. Esse tá difícil pode ser o resultado de algo que você buscou e não deveria ter feito. E hoje, simplesmente é consequência daquilo que você fez, falou e não deveria ter feito ou falado. É o plantar e colher. Mas também existe o tá difícil que você não plantou e está colhendo. Veja bem, não estou dizendo que você é uma pessoa incrível, que eu sou uma pessoa incrível, sem pecado, tão perfeita que a gente não pode passar nada. Não. Mas existem momentos que o tá difícil é por propósito. Eu trouxe dois exemplos que a Bíblia nos mostra de tá difícil, né? O primeiro é Davi. Isso é para fazer você entender melhor. Davi passou uma situação muito difícil, diante de todas as situações. Se a gente for ler Salmos, a maioria é oração de Davi, pedindo para que Deus livrasse ele da mão dos inimigos, de guerras mesmo, sabe? De reinos, de povos, guerra que lá atrás já existia. Mas Davi passou um tá difícil porque ele buscou. Quando ele vai ver Batseba tomando banho, a deseja, a arma de tudo para que ele consiga tê-la, possuí-la, se você me entende. Depois ainda faz com que ela fique viúva e ainda fica com ela. Consequência, ela engravida e ela acaba perdendo um filho e ele passa um momento de tá difícil na vida dele. Por quê? Porque ele plantou e ali ele estava colhendo o que ele plantou. Mas nós temos um exemplo de pessoas que não tinham feito nada, que não tinha feito nada e passou um momento difícil também, que é José. José simplesmente sonhou. Ele teve um sonho, contou o sonho para os irmãos, depois daquilo passou a ser odiado, jogado no poço, abandonado no poço. Isso porque antes os irmãos queriam prendê-lo, matá-lo. Que um irmão chegou ali e falou, não faz isso não. Ele vai parar no poço, ele é levado como escravo para o Egito, ele vira prisioneiro, fica preso. Mas tudo isso para chegar à vida e a um lugar de governador. Eu trouxe dois exemplos de tá difícil para você entender nada mais do que para você se olhar, e eu também, e pensarmos nesse dia e nessa semana, tá? Eu tô vivendo esse momento difícil, tá muito difícil mesmo. Mas é por quê? Eu plantei, como Davi plantou lá atrás. Se você chegar na conclusão de que isso foi algo ruim que você fez, é tempo de se arrepender. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. Davi devia ser um homem sanguíneo, que tomava atitudes às vezes sem pensar, mas tinha um coração incrível. Esse era Davi. Talvez você seja assim, talvez você tá difícil hoje porque você fez coisas sem pensar. Enfim, de qualquer forma, arrependa-se. Peça para o Senhor te perdoar e mudar a sua história. Talvez seja como José. Você está passando hoje por momentos difíceis, porque o Senhor quer trabalhar através da tua vida lá na frente, como fez com José. Você conhece a história? Se você não conhece, você procura lá na Bíblia a história de José, está em Gênesis, você vai ver que tudo tinha um propósito. De qualquer forma,
Tá difícil, né? Não é fácil. Eu vivo situações também, algumas delas porque eu plantei, outras porque é propósito. Uma encaixa a outra. O que eu posso fazer, o que eu tenho feito? Lutado, buscado forças, orado, declarado a palavra, me arrependendo todos os dias. É isso. E hoje eu vim falar com você. Essa é a palavra de Deus para a tua semana. Tá difícil? Então comece identificando por que está difícil. Por que eu estou vivendo isso? É erro seu? É se arrepender e mudar, dar meia volta e fazer tudo diferente? É propósito? Ore para que o Senhor te fortaleça nesse tempo difícil. O tempo de governar, de ser governador vai chegar. Mas Deus sabe que de qualquer forma está muito difícil para a gente. Então chame Ele, busque por Ele. É Jesus que pode te ajudar, não é ninguém. Tem momentos que não é ninguém. Depois você vai buscar a ajuda de quem pode te ajudar, mas em primeiro lugar é olhar para si e perceber o porquê que está difícil. Essa foi a palavra que o Senhor me deu ontem e eu trago ela hoje para você. Eu espero que surta um efeito de transformação na tua vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu também estou passando por momentos bem difíceis. Eu e eu mesma. Mas eu sei que em todos o Senhor está comigo e está contigo. Então reflita nesse dia. Tá difícil agora, mas com Cristo a solução. Grande beijo para você. Compartilhe essa mensagem para alguém que você sabe que está difícil para ela também. Hoje o Senhor traz a solução. E eu quero te pedir um favor. Ore por minha vida. Interceda por mim. Não é fácil vir aqui falar com você. É isso. Fica comigo aqui, tá? Porque mais pra frente tem mais reflexão. Um grande beijo, uma semana abençoada. Reflita, mulher. E homem também. Tchau, tchau.